Graça e paz, meus irmãos. Quero saudar a amada igreja na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui mais um domingo, nesta noite, para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor, através das orações, da leitura da palavra e através dos cânticos também. Mas antes de nós começarmos o nosso culto, queremos aqui reforçar alguns avisos. O primeiro aviso é sobre uma live que acontecerá da Federação da SAF, que ela será via o aplicativo Zoom. E ela irá acontecer no dia 21, segunda-feira, às 19h30. Vou pedir para o nosso irmão Caio colocar o convite que a SAF vai fazer à igreja. Olá, bom dia, meus amados irmãs e irmãos. Estou aqui hoje para reforçar e convidá-los para estar conosco na visita online da Federação de SAF de Campo Grande, dia 21/9, segunda-feira, às 19h30, horário aqui do Mato Grosso do Sul. Quero contar com vocês, irmãos, das igrejas aqui de Campo Grande, a 5ª Igreja Mato do Jacinto e a 8ª Igreja do Aerorancho. Também a Congregação do Jardim Noroeste, da Igreja Central e as igrejas do interior, Rio Verde e Paranaíba, para estarmos juntos interagindo, fortalecendo os laços, a comunhão no Senhor e uns com os outros. Tempo de orarmos, tempos de adorarmos ao Senhor e ouvirmos uma palavra abençoada, que será trazida, uma palestra pela nossa irmã Márcia Bertola, que é psicóloga e é aqui da nossa igreja, da 9ª Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Aguardo vocês, a nossa visita online será através do Zoom e então eu quero contar com a presença de todos. Grande abraço e até lá, se Deus quiser. Continuando nossos avisos, nós queremos agradecer os irmãos que têm nos ajudado, têm contribuído com a igreja e dizer que nada tem faltado na casa do Senhor. Agradecer os irmãos que têm contribuído financeiramente, com os alimentos também, que estão sendo arrecadados, e aqueles que tiverem alguma oferta, algum alimento que queira estar doando para nós entregarmos para os irmãos que estão precisando, estejam fazendo contato comigo e com a irmã Raquel. Sendo esses os avisos, vamos passar para o nosso momento de reflexão, o nosso momento de louvor, de adoração, de leitura da palavra. E eu quero convidar os amados irmãos a estarem separando esse momento para nós darmos início ao nosso culto. E vamos realizar a leitura da palavra de Deus que se encontra em Salmos 119. Salmos 119, dos versículos 101 até o versículo 105. Salmos 119, versículos de 101 ao 105. Leiamos. De todo mau caminho, desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, porque tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém? Aqui o salmista, ele fala que a leitura da palavra, a palavra de Deus, são mais doces que o mel. E ela fala que é para ensino, para correção. Que o salmista, ele guia o seu caminho pela palavra do Senhor. Que nós possamos, nesse dia, nessa noite separada para o Senhor, que nós possamos estar ouvindo a mensagem que Ele já preparou para nós. Convido os irmãos agora para que nós possamos entoar o hino 351. Palavras de vida narram tudo que
palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor, com calma, para o céu te chama. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, pelas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Cantado o hino de número 351, vamos elevar ao Senhor uma oração. Senhor, graças te damos por mais um domingo em tua presença, mais um dia, Senhor Deus, que podemos separar para o Senhor, para a leitura da palavra, para cantar ao Senhor e para aprender um pouco mais de ti. Peço que o Senhor esteja abençoando os irmãos que estão em suas casas agora, que o Senhor esteja suprindo todas as necessidades deles, Senhor Deus. Esteja também com os enfermos da nossa igreja, Senhor Deus. Que o Senhor esteja visitando cada um, Senhor Deus. Abençoe também os que estão aqui presentes, a equipe de transmissão, pastor. Abençoe também o nosso pregador, que irá trazer a palavra do Senhor, nosso irmão João Batista. O Senhor esteja falando através dele, Senhor Deus. Obrigado por tudo. Esteja conosco durante este culto. Em nome de Jesus. Amém. Agora quero convidar a nossa equipe de música para entoarmos alguns cânticos espirituais. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará,
Chegando neste momento do culto, momento em que nós iremos meditar na palavra do Senhor, nós iremos ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite. E essa noite ele preparou nosso amado irmão João Batista, que trará a reflexão da palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe a vida do nosso pregador e a vida de cada irmão que está nos assistindo agora. Boa noite, meus irmãos. Quero saudar especialmente a Quinta Igreja Presbiteriana em Campo Grande e também a todos os irmãos que participam conosco através deste instrumento tão importante que é a internet, nesses tempos de grande dificuldade pelo qual passa a humanidade. E então este instrumento, essa ferramenta permite que o povo de Deus possa se reunir, mesmo à distância, para a pregação da palavra, para a comunhão, para a edificação da igreja e principalmente para adoração e culto ao nome eterno do Deus Todo-Poderoso. Quero agradecer também ao Conselho da Igreja, na pessoa do pastor Bento, pelo convite para mais uma vez ter o privilégio, a bênção e a honra de compartilhar a palavra de Deus com a igreja. E nesta noite eu gostaria de partilhar com os irmãos acerca de um tema muito importante, como assim o é toda a palavra de Deus, mas que é um tema até de uma certa divergência, sobretudo pela limitação do conhecimento da palavra que permeia a maioria das pessoas. É um tema que no seu dia a dia ele pode estar desconectado com a verdade, ou pelo menos ele pode estar distorcido quanto à sua essência. E esse tema ele se resume a uma pergunta que eu quero, não simplesmente por retórica, mas eu quero fazer a você, diretamente a você, que já conhece, já participa, que já tem a intimidade com Deus no seu dia a dia, e você também que está um pouco mais distante, que ainda não tem aquela comunhão tão frequente, tão íntima e direta com o nosso Deus. E a pergunta é a seguinte: você também é filho de Deus? E não é uma pergunta, como eu disse, retórica. É uma pergunta para você responder nesta noite, a partir desta noite, para que você possa refletir, sobretudo pelo que vamos dizer aqui. Você também é filho de Deus? E para entendermos a verdade sobre essa condição, ou sobre esse direito, é preciso entender a verdade do que está escrito aqui neste livro, ou neste conjunto de livros, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Para os cristãos, ela é verdade absoluta. Seja pela fé, principalmente, que Deus semeou nos nossos corações, e também pela história da humanidade, pelas evidências, pela coerência e pelo poder que tem esta palavra. Para os cristãos, ela é a regra de fé e de prática, o manual utilizado no dia a dia para que o cristão possa realmente seguir os passos do Deus Todo-Poderoso que estão todos descritos aqui nessa palavra. Para alguns, a Bíblia pode ser um livro de autoajuda. Ela é usada como um livro de autoajuda, um livro místico, né? Até mesmo um livro místico. Eu preciso de uma mensagem para hoje porque eu vou tenho que tomar uma grande decisão, vamos ver o que Deus tem para mim, né? Isso é um livro essa é uma atitude que envolve um certo misticismo. E também um livro de autoajuda.
ali onde tem conselhos, onde tem direcionamentos. E para outros, a Bíblia é um livro incoerente, ultrapassado, e nos dias de hoje, onde predomina o politicamente correto, dizem alguns que a Bíblia é um livro até mesmo preconceituoso, por fazer acepção de pessoas, enfim. Mas para nós cristãos, como eu disse, é verdade absoluta. E para iniciarmos então a nossa meditação, é preciso que você, que está num desses grupos que não creem neste livro como sendo a palavra de Deus, tenha pelo menos um início de contato com ele para entender. Eu não quero convencer você de que isso aqui é a palavra de Deus, mas eu quero te dar alguns caminhos que possam servir de start, de início, para que você tenha o interesse e quebre essa barreira de ter o contato com este livro, com a palavra de Deus. Este livro, ele foi escrito no intervalo de 1.600 anos. Desde o relato da criação das condições de vida na Terra, a criação do homem, lá no livro chamado Gênesis, até o Apocalipse, que trata das últimas coisas que acontecerão dentro desse contexto de um plano maior que Deus tem para a humanidade. Então, o Apocalipse, ele trata das últimas coisas que acontecerão. Muito bem. Intervalo de 1.600 anos. Moisés escreveu os 5 primeiros livros e o apóstolo João, então, escreveu o último livro, e isso no intervalo de 1.600 anos, com 40 autores, escritores, relatores diferentes, em 3 idiomas, o aramaico, o hebraico e o grego, e com fatos que aconteceram em 3 continentes diferentes, na África, na Europa e na Ásia. Portanto, um livro bastante complexo e que poderia conter incoerências, poderia conter incongruências, contradições. Mas não, ele é um livro coeso e que conta a história de um povo escolhido por Deus, que é o povo judeu, que tem muito a ver com o que nós vamos tratar sobre ser ou não ser filho de Deus. Então Deus, como eu disse lá no Gênesis, Moisés relatou a criação das condições de vida na terra, criação da terra, criação do homem, e a partir daí então uma saga de um povo que Deus escolheu, através inicialmente principalmente de Abraão, que Deus tirou da sua terra, levou para um outro lugar e disse a ele que dele sairia uma grande nação, que justamente é a nação de Israel que nós temos até hoje. Então vieram depois os patriarcas Isaac, filho de Abraão, né? Depois Jacó, que Deus mudou seu nome para Israel, e do qual decorre toda essa grande nação que nós temos até hoje. Muito bem. Esse é o povo de Deus, o povo chamado povo de Deus, o povo judeu. Isso é uma contextualização, principalmente para você que ainda não tem um contato muito próximo da Bíblia, com a palavra de Deus. E depois vieram os profetas, os reis, e assim culminando com a história já prometida da vinda do Messias, que é Jesus, que na plenitude dos tempos veio também, vamos ver rapidamente daqui a pouco. Os profetas, as profecias, elas são consideradas a assinatura de Deus, entre aspas, assinatura de Deus, porque só um ser pode prever aquilo que irá acontecer, um ser que é atemporal. Deus é atemporal, ele não está preso ao cronos, ao tempo. Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas e, claro, a nossa mente é muito limitada para entender isso.
mas basta pensarmos que as profecias são a autenticidade, a autenticação do autor deste livro, que é o próprio Deus. As profecias, então, indicam que algo de diferente existe nesse livro, dentre outras coisas, mas as profecias são consideradas como se fossem a assinatura de Deus. E nós temos pelo menos um exemplo aqui para ilustrarmos essa questão das profecias. O profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 7, disse assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. De quem ele estava falando aqui? Do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele escreveu 700 anos antes da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo. E isso, 700 anos após, realmente nós sabemos que esse fato aconteceu, né? A história da humanidade é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Mesmo aqueles que não são cristãos, que não creem nisso, eles convivem com essa verdade de admitir antes de Cristo e depois de Cristo. Um pouquinho antes, o profeta disse: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ainda se referindo ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que viria alguns séculos depois. Profecia, assinatura de Deus que corrobora a verdade deste livro como sendo a palavra de Deus. Muito bem, então agora, dito isso, esse breve relato para você que ainda não conhece a palavra de Deus, que isso seja um motivador para você se interessar, porque essa palavra é viva e à medida que você tem contato com ela, certamente você será muito abençoado e partilhará um pouco mais da intimidade de Deus, do conhecimento sobre o Deus Todo-Poderoso. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Leiam comigo em casa, cada um na sua casa, participando do culto de adoração ao Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, acerca da resposta da pergunta: você também é filho de Deus? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Versículos 11 e 12 do Evangelho de João. Então, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Nós sabemos, já comentamos brevemente acerca da história do povo de Deus, desse povo que Deus escolheu lá, iniciando em Abraão, e veio caminhando com este povo durante todo o percurso, culminando com a vinda de Jesus e a morte de Jesus. É claro que depois da morte de Cristo houve também os apóstolos, e com os apóstolos a história do povo de Deus continuou, só que ela se estendeu, sobretudo através do apóstolo Paulo, a também aqueles que não são judeus. Mas ele veio para os judeus, ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Foram os judeus, juntamente com a autoridade romana, que julgaram, condenaram e executaram a sentença de morte de cruz a Jesus Cristo, de forma a cumprir a profecia que o profeta Isaías havia escrito 700 anos antes, como nós já dissemos. Então, mas a todos quantos o receberam, ele veio para os seus,
os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, estendendo a bênção a duas decisões básicas que o ser humano pode tomar. Primeiro, veio para que eram os seus não o receberam. Então, receber a Jesus. Até hoje, até os dias de hoje, nós temos essa oportunidade aberta de receber a Jesus. Ato único de abrir o coração e receber. É um ato que se exaure em si mesmo. Ele acaba, ele é estanque de receber. E a outra condição é, a saber, os que creem em seu nome. E crer já tem a implicação de um ato contínuo, de um ato cotidiano, do dia após dia, do exercício da fé e da atitude de seguir os passos e os ensinamentos de Jesus, para que realmente possamos ser chamados, considerados como filhos de Deus. Portanto, tenho duas notícias, uma ruim e uma boa. Primeiro, a ruim. A ruim é ruim mesmo, é que nem todos são filhos de Deus. Portanto, essa história que nós vemos e ouvimos no nosso dia a dia, eu também sou filho de Deus, ou filho de Deus, me ajude, né? Essas expressões que são desconectadas do verdadeiro significado da palavra, ou mesmo aqueles que creem por convicção de que todos são filhos de Deus, a palavra de Deus, verdade absoluta, diz que somente aqueles que receberem e crerem são considerados filhos de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus. Essa é a notícia ruim. A Bíblia diz que Deus manda o sol e a chuva para bons e maus, para justos e injustos. E aí você pode dizer, eu sou feliz, eu tenho uma família linda, eu tenho trabalho, eu só pratico o bem, então eu sou filho de Deus. Pode ser que sim, pode ser que não, a condição você já conhece. A Bíblia diz que Deus manda as bênçãos comuns, ou a graça comum para todos. Todos são abençoados por Deus no dia a dia. Tem uma frase que eu vi outro dia numa rede social, que bastante interessante. Ela não é um texto bíblico, mas ela faz alusão ao Salmo 91, que essa frase dizia assim: o sol nasce para todos, mas a sombra do Onipotente é somente para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. E é justamente essa alusão ao Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que priva da intimidade de Deus, ele descansará à sombra do Onipotente, ou seja, ele terá uma bênção diferenciada por ser filho de Deus. Além da graça comum, que é extensiva a todos, existe a graça especial, as bênçãos especiais reservadas para os filhos de Deus, que se refere à notícia boa, que eu também quero trazer para você. A boa é que todos que receberem a Jesus, e essa possibilidade está sempre aberta até os dias de hoje, podem ser feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Aqueles que receberem como ato contínuo, e aqueles que crerem, aqueles que receberem como ato único, e aqueles que crerem, que é um ato contínuo. O crer implica em sequência, em permanência, em algo definitivo, né? Ou você crê ou você não crê. O dia que você deixar de crer, então acabou-se esse ato contínuo. E a condição é essa, que você creia como ato contínuo, seguindo os ensinamentos de Jesus. É o exercício da fé.
Muito bem. Ser filho também tem algumas implicações. Implicações de filho, que você que é filho sabe muito bem do que eu estou dizendo. E as implicações em relação ao pai, do filho em relação ao pai, são honrar e obedecer. E se tratando do mundo, né, do mundo físico, do nosso dia a dia, você honrar e obedecer ao seu pai significa honrá-lo é não praticar atos que venham a envergonhá-lo, mesmo estando distante. E os filhos jovens sabem muito bem disso. Mesmo estando distantes, nós não podemos praticar atos que venham a envergonhar os nossos pais. E obedecer é seguir aquelas determinações. Isso vale também para Deus. Temos que honrá-lo e temos que obedecer aos seus ensinamentos. A começar por aquele que é a base dos ensinamentos de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a base, é o início, é o alicerce da fé, do exercício da fé em Jesus. Além das implicações desses deveres como filho, nós obviamente temos também as bênçãos de sermos chamados filhos de Deus. Uma delas é que nós somos herdeiros, e a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Cristo é o Filho unigênito, único gerado por Deus. E nós somos filhos por adoção, que temos os mesmos direitos. Assim como a Constituição brasileira prevê isso, que não há distinção entre filhos adotivos e filhos biológicos, a palavra de Deus também diz que nós somos herdeiros juntamente com Cristo, que é o Filho unigênito de Deus. Então temos o direito a todas as bênçãos que são decorrentes dessa filiação com o nosso Deus. O apóstolo Paulo, sobre esse assunto, escreveu à igreja, aos Gálatas, né, a igreja da Galácia, no capítulo 4, o versículo 5, Paulo escreveu assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, mas nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós somos filhos adotivos de Deus e nós sabemos que com relação ao sentimento de pai, ao amor de pai, nós que somos pais, não há distinção desse amor que transborda os nossos corações, desse amor incondicional que nós temos pelos nossos filhos. Assim é o amor de Deus para conosco, e ele permite essa comparação quando, já tratando dos cuidados, que é uma outra bênção, dos cuidados que nós também temos e temos recebido e podemos receber como filhos de Deus, os cuidados do nosso Pai. Quando Jesus disse assim: qual é o homem que o filho pedindo pão vai lhe dar uma pedra, ou o filho lhe pedindo peixe vai lhe dar uma serpente? Qual é o homem que vai fazer isso? Ninguém. Porque o amor que nós temos pelos nossos filhos não permite isso. Aí Jesus disse: se vós que sois maus, que sois, aí fica por nossa conta, egoístas, pecadores e todos esses adjetivos aí inerentes ao homem, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Portanto, Deus permite esse paralelo para nós entendermos um pouquinho, uma pequena amostra do que é o amor de Deus por nós, o que é o amor de um pai que não é mau, que é bom, que é totalmente, plenamente bom, que é amoroso, misericordioso. Então, esses cuidados que nós vamos receber são prerrogativas de quem é filho de Deus. Ser tratados como seus filhos, ser alvo do seu amor, dos seus cuidados.
E a outra bênção, para a gente concluir, é a bênção de morar com o Pai. Obviamente que hoje, né, a maioria dos jovens quer sair da casa dos pais o quanto antes. Mas o nosso Deus, ele nos quer, é como aquele pai amoroso que quer os filhos sempre por perto. Deus nos quer assim. Portanto, nós temos esse período aqui na Terra, um período rápido, que pode não parecer, para alguns, o jovem principalmente, acho que não é tão rápido assim, mas quando chegamos nessa minha idade, a gente já percebe que o tempo é muito rápido, o tempo passa muito rápido. São 50, 60, 70, 80, até 100 anos, de repente, excepcionalmente, mas mesmo assim passa muito rápido. Fecharmos os nossos olhos aqui para esta vida, nos aguarda a eternidade junto com o nosso Pai Celestial. Jesus assim o disse: na casa do meu Pai, que também é o nosso Pai, há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Então nós temos lugar nos aguardando para recebermos essa bênção maravilhosa e termos esse convívio cotidiano, permanente e definitivo com o nosso Pai Celestial. Você quer bênção maior do que esta? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra nas nossas vidas de forma a nos lembrarmos, a você e a mim, que somos filhos de Deus e que podemos sempre nas nossas aflições e também nas nossas alegrias, certamente, nos achegarmos a Ele. E Ele cuidará de nós tal qual um Pai bondoso. Se você ainda não tem esse relacionamento de pai e filho, se você confrontou a sua condição com esse texto da palavra de Deus, que para ser filho de Deus é preciso receber a Jesus e crer nele, ainda há oportunidade. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Abra o seu coração. Diga que você quer esse Jesus, quer receber, quer esse Jesus na sua vida. E que o nosso Pai Celestial nos abençoe e nos guarde, nos proteja nesses tempos de aflição e permita que muito em breve possamos estar juntos, reunidos como família, como irmãos, para adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial. Amém. Chegamos a mais um final do culto e queremos agradecer mais uma vez os irmãos que estão assistindo, que estão curtindo, compartilhando nossos vídeos. Queremos agradecer cada um que está fazendo isso, porque ajuda a igreja, ajuda os irmãos que querem encontrar uma igreja em nosso bairro. Então, estão usando essa ferramenta de busca e os irmãos estão ajudando, compartilhando, curtindo e comentando o vídeo. Então, quero agradecer a você. Quero agradecer também mais uma vez ao nosso amado irmão João Batista, que trouxe a mensagem, que o Senhor possa abençoar a vida dele e da sua família. Enfim, quero desejar a todos uma ótima semana na presença do Senhor, que o Senhor esteja o abençoando e nós estaremos de volta na quinta-feira às 18 horas. Ainda para finalizar, convido os irmãos para nós estarmos entoando o hino 266. E após o cântico do hino, quero convidar o pastor para que faça a oração e a bênção. Amém?
se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Chegando, irmãos, ao final do culto, nós queremos agradecer a todos os irmãos que já assistiram. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar e logo depois recebemos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus nessa noite nos disse que nós somos filhos, aqueles que creem no Senhor. A mensagem, basicamente, foi para dois grupos de pessoas, né? Aqueles que já receberam Jesus através da fé, através de Cristo, e aqueles que ainda não receberam. Se você não recebeu ainda, nós oramos por você, pedimos a Deus que logo, logo o Senhor tenha um encontro real com você e você possa também a ser chamado filho de Deus, porque nós acreditamos que nós já encontramos com o Senhor, Ele se encontrou conosco, nos chamou das trevas para a luz, e agora nós passamos a pertencer à família de Deus e sermos chamados de filhos, como o nosso pregador disse, pela adoção. Então nós oramos pelos dois grupos de pessoas que foram falados nessa noite. Os que ainda não encontraram com o Senhor e os que já se encontraram. Os que não encontraram, a proposta é que se encontre e que o Senhor se encontre contigo. Para o outro grupo que já creu no Senhor, já encontrou-se com o Senhor, é que se proceda como filho, né? Que busque mais, a cada dia mais, como o pregador disse, aumentar a sua fé pela experiência no caminhar, no dia a dia com o Senhor.
que nós não possamos retroceder, mas irmos para frente. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos alerta, que nos chama atenção, que nos anima a caminhar, porque acreditamos, Pai, que o Senhor chamou um grande número de pessoas para Te seguir. O Senhor se revelou a elas. E nós agradecemos, Pai, porque muitos estão incluídos nesse meio, que são chamados Teus filhos. Mas pedimos também, Pai, que o Senhor esteja lembrando a elas que, como filhos, eles têm que se proceder como tal, marcando, Senhor, tendo as marcas do Pai, tendo as marcas do reino. Nós queremos Te pedir que o Senhor esteja ajudando essas pessoas que o Senhor já chamou. Oro também por aquelas ainda, Senhor, que não encontraram com o Senhor, que ainda, Senhor, precisam dessa revelação, precisam da fé para crer no Senhor, que o Senhor mesmo marque um dia e se encontre com essas pessoas e elas passam a serem chamadas filhos do Senhor, porque os seus filhos têm algo nos céus preparados para todos aqueles que Te amam, Pai. Para que todos aqueles que o Senhor adotou como filhos, o Senhor tem um lugar especial. E é nisso, Pai, que nós cremos. Fica, Senhor, com a Tua igreja, fica conosco, nos abençoando, cuidando de cada um de nós, para que aumentemos a fé no Senhor a cada dia. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor.